Anterior, que é a parte 1 das informações básicas das ações de saúde do trabalhador, tratamos sobre dois assuntos, sobre o trabalho precoce e também sobre os acidentes de trabalho. E nós vamos hoje falar nessa videoaula sobre mais 3 informações básicas para a ação de saúde do trabalhador. Essa disciplina é a disciplina de vigilância em saúde do trabalhador. Então vamos lá. Então, bom pessoal, nós vamos falar primeiramente que aula passada eu citei essas informações básicas, né? Sobre o trabalho precoce, né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Sobre o trabalho precoce e sobre acidente de trabalho. Hoje nós vamos falar sobre as doenças relacionadas ao trabalho, as intoxicações exógenas e os distúrbios mentais no trabalho em si, tá? Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá. Tratando sobre as doenças relacionadas ao trabalho em si, é levado em consideração que basicamente, as doenças do trabalho, elas referem-se ao que? A um conjunto de danos ou os agravos que incidem sobre a saúde do trabalhador. Pode ser causados ou desencadeados ou agravados por fatores de risco que estão presentes naquele local de trabalho, tá? Elas podem se manifestar de forma lenta, insidiosa e também pode levar anos, né? Podendo levar anos também, né? E às vezes até mais de 20 anos para dar o diagnóstico, para desenvolver a doença devido ao trabalho, tá? Para manifestar, basicamente, na prática, tem demonstrado ser um fator dificultador no estabelecimento da relação entre uma doença sobre investigação de trabalho, esse período de tempo muito longe, tá? Também são consideradas doenças provenientes de contaminação acidental, né, no exercício do trabalho, e as doenças endêmicas, né, também a questão quando contraídas por exposição ou contato direto, né, definido, determinado pela natureza do trabalho realizado. Só que aqui eu acabei de tirar a imagem sem querer, mas tradicionalmente os riscos presentes nos locais de trabalho, eles são chamados de riscos ambientais. Existe uma norma regulamentadora que afirma que os únicos riscos no material desde a norma regulamentadora, que os riscos ambientais são os riscos físicos, os químicos e os biológicos. Mas, tradicionalmente falando, nós temos uma classificação, né, aqui longo. Na apostila de vocês cita exatamente os 3 riscos que está na norma regulamentadora, que são os riscos físicos, né? Que basicamente os riscos físicos, eles podem ser os ruídos, a vibração, a questão do calor, o frio, a luminosidade, a ventilação, a umidade, até as pressões anormais, né? A radiação também. Nós temos os riscos químicos, né? Que é classificado pela cor vermelha, que são as substâncias químicas tóxicas presentes nos ambientes de trabalho, nas formas de gases, fumo, névoa, neblina e até mesmo a questão de poeira. Nós temos também os acidentes biológicos, que são através de micro-organismos, né, que é a questão dos fungos e bactérias, parasitas, vírus e etc. Mas nós temos outras classificações de acidentes de trabalho, que são riscos de acidentes que nós também podemos chamar de riscos mecânicos. Também temos os riscos ergonômicos, ok? Esses são algumas classificações basicamente dos riscos presentes nos locais de trabalho. É válido ressaltar sobre a organização do trabalho, que a divisão do trabalho em si, a pressão da chefia por produtividade ou disciplina, o ritmo acelerado, a repetitividade de movimentos, né, a jornada de trabalho extensas, trabalhos noturnos ou em turnos em si, a organização do espaço físico, o esforço físico intenso, o levantamento manual de peso, a posturas e as posições inadequadas, dentre outros, estão encaixados dentro da classificação desses acidentes de trabalho, né, que podem ser riscos ambientais do acidente de trabalho, tá? Bom, é importante destacar que no processo da investigação de determinada doença, a sua possível relação com o trabalho, os fatores de riscos presentes no local de trabalho, não devem ser compreendidos de forma alguma isolada e estanque, viu? Basicamente, ao contrário, tem que ser ao contrário, é necessário aprender
né, a aprender a forma como eles aconteceram na dinâmica global e a cotidiano no processo de trabalho em si. Nesse sentido, o resumo, né, sobre o acidente de trabalho em si que foi destacado aqui, ele é considerado pela área técnica de saúde do trabalhador do Ministério da Saúde, viu? Como prioridade para notificação e investigação epidemiológica, visando a intervenção sobre as situações provocadoras desses eventos, tá? Ressalta-se que cada estado ou município tem a autonomia para a inclusão de outras doenças, viu? E em sua função, né, suas específicas funções, necessidades tanto regionais e locais, ok? Bom, pessoal, falando sobre as intoxicações exógenas, nós temos a questão dos agrotóxicos. Bom, os agrotóxicos também são conhecidos por diversos nomes, como por exemplo, às vezes eles são chamados de pragas, pesticidas, agrotóxicos, defensivos agrícolas, né, venenos, biocidas e etc. Mas esses produtos, em vista de sua toxicidade, eles provocam grandes danos à saúde humana e ao meio ambiente, tá? Por isso, o seu uso ele deve ser desestimulado, o que é possível a partir da utilização de outras tecnologias ambientalmente mais saudáveis, consideradas mais saudáveis, tá? Basicamente, todos os produtos agrotóxicos é classificado pelo menos quanto a 3 aspectos. Nós temos quanto ao tipo de organismo que controlo, quanto à toxicidade da substância e quanto ao grupo químico ao que pertence, tá? Nós vamos destacar aqui a questão da classificação, né, quanto à toxicidade. Nós temos a questão dos inseticidas, né, que são para insetos, acaricida para ácaros, os fungicidas para fungos, herbicidas, nematicidas, moluscicidas, raticidas, avicidas, columbicidas, bactericidas e outros. Esses termos que eu falei aqui, eles são referentes às especificidades dos agrotóxicos em relação ao tipo da praga e doença, ou da questão da doença em si, tá? Nós temos uma classificação quanto ao grau de toxicidade, que é a classificação adotada, que é aquela preconizada pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, que distingue o agrotóxico em 3 classificações, que vocês viram, 3 classes, A1, 2, 3 e 4, sendo essa classificação utilizada na definição da coloração das faixas dos rótulos, como vocês veem aqui nessa imagem, demonstrando os rótulos com cores, e vocês observam exatamente que é baseado nessa classificação aqui, tá? É importante observar o quê? Que a classificação 1, ele é considerado extremamente tóxico e é a tarja vermelha, tá? Nós temos a classificação 2, que é altamente tóxica, que é tarja amarela. Nós temos a classificação 3, que é a tarja azul, né? Que é medianamente tóxico. E a classificação 4, que é pouco tóxico, que é representado pela cor verde, tá? Bom, pessoal, sobre algumas outras situações, algumas outras intoxicações exógenas, nós temos a questão do chumbo e do mercúrio. O chumbo, pessoal, ele é um dos metais mais presentes na Terra, tá? Podendo ser encontrado praticamente em qualquer ambiente ou sistema biológico, inclusive até mesmo no homem. As principais fontes de contaminação ocupacional, né, ou no ambiental em si, são as de atividades de mineração e indústria, especialmente na fundição, né, e de refino em si. As doenças causadas pelo chumbo é chamada de, deixa eu pegar minha canetinha aqui, de saturnismo, é o nome das doenças causadas pelo chumbo. A exposição ocupacional ao chumbo inorgânico provoca, em sua grande maioria, intoxicação ao longo prazo, podendo ser de várias intensidades. A contaminação do organismo pelo chumbo em si, ele depende das propriedades físicas e químicas do composto, da concentração no ambiente em si, do tempo de exposição desse chumbo e das condições de trabalho, né? Como, por exemplo, a questão da ventilação,
a umidade, os esforços físicos e os vapores presentes em si. Nós temos também outra situação que são os fatores determinantes individuais do trabalhador também, que é a questão da idade, das condições físicas e os hábitos desse trabalhador, tá? As principais atividades profissionais que nós temos, que pode ocorrer, né, sobre a exposição de chumbo, nós temos a questão da fabricação e a reforma de baterias, indústrias de plásticos, as fábricas de tintas, pinturas, a pistola, pulverização com tintas à base de pigmentos de chumbo, a fundição de chumbo, latão, cobre e bronze, etc, sabe? E temos outras situações, né? Diversas situações onde o chumbo deve estar presente, pode ser considerado uma exposição, né? Aí do acidente, e tendo acidente de trabalho, doença ocupacional causada pelo chumbo. Nós temos também aqui o mercúrio, né? O mercúrio, ele em si, ele é um composto tóxico, né? Que é o mercúrio metálico, como vocês veem nessa imagem. Ele inorgânico e também nós temos os compostos orgânicos. Ele ingressa no organismo pela inalação, sabe? Ou então pela absorção cutânea, ou também pela digestiva também. Essas três formas são tóxicas, sendo cada uma delas possuindo suas possíveis características de toxicológicas próprias, ok? O mercúrio em si, metálico, ele é utilizado principalmente em garimpos. Eu não sei se vocês sabem, mas ele é utilizado principalmente em garimpos. Perdão, pessoal. Na extração de ouro e da prata e em células eletrolíticas para a produção de cloro e da soda. Na fabricação de termômetro também, com esses termômetros antigos também pode ter questão na fabricação do barômetro também, que é a medição do ar em si, né? Nós temos a questão do aparelho elétrico e em amálgamas para o uso odontológico em si. Os compostos inorgânicos, eles são utilizados principalmente em indústrias de compostos elétricos, eletrodos, polímetros e sintéticos, e como agentes antissépticos também. Já os compostos orgânicos, eles são utilizados como fungicidas, fumigantes também, e os inseticidas. Assim, os trabalhadores expostos, eles são aqueles ligados à extração da fabricação mineral, a fabricação de tintas, barômetros, manômetros, termômetros, lâmpada, garimpo e a recuperação do mercúrio por destilação, né, dos resíduos industriais e dentre outros, ok? Então vamos continuar aqui no próximo slide. Pessoal, falando sobre o solvente orgânico, que também pode ter uma intoxicação exógena no trabalhador em si, o solvente orgânico, ele é um nome genérico atribuído a um grupo de substâncias químicas líquidas à temperatura ambiente, com características físico-químicas, ou seja, eles podem ser também pela volatilidade e a lipossolubilidade, que tornam o seu risco tóxico bastante variável, tá? Os solventes orgânicos, eles são empregados como solubilizantes, dispersantes ou diluentes de modo amplo em diferentes processos industriais, né? Independente da empresa, pequena, média e grande porte. Também pode ser utilizado no meio rural e em laboratórios químicos, como nas substâncias puras ou mistas. Nesses grupos químicos, a gente tem os hidrocarbonetos, né? A benzina, por exemplo. Nós temos o hidrocarboneto aromático, que nós temos o benzeno, o tolueno. Os hidrocarbonetos halogenados, que nós temos também, que é o cloreto de metileno. Os álcools, que é o metano, o etanol também. As cetonas também, né? Que, por exemplo, nós temos a acetona em si. Os ésteres, que nós temos o éter etílico. E ocupacionalmente, as vias de penetração, elas são pulmonar e cutânea, ok? Vias de penetração pulmonar e cutânea. Nós temos a primeira e mais importante, né? A pulmonar, porque volativiza-se em si, o solvente pode ser inalados pelos trabalhadores expostos e atingir os alvéolos pulmonares e em seguida o sangue capilar, tá? Já havendo a penetração e consequentemente a biotransformação em si,
e a excreção e os efeitos tóxicos dessa substância no nível hepático, pulmonar, renal, hemático e no sistema nervoso pode manifestar-se favorecido por fatores de ordem ambiental, como a questão de temperatura, individual também, a questão do tabagismo, etilismo, né? O peso dessa pessoa, além da comum interação dos diversos solventes na maioria dos processos industriais, tá? Pessoal, quando a gente trabalha com a questão da picada de animais peçonhentos, é importante verificar se ocorreu mesmo no exercício de atividade laboral. E quando isso acontece, deve ser notificado e investigado a situação, né, o local em si, tá? Nós temos também a questão das dermatoses ocupacionais, que essas dermatoses ocupacionais, elas, embora benignas em sua maioria das vezes, elas podem constituir um problema de aliviação difícil e complexa. Elas referem-se a todas as alterações da pele, mucosas e anexos, e a questão direta ou indiretamente causada, né, condicionada, mantida ou agravada pela atividade do trabalhador em si que ele exerce, tá? Bom, pessoal, sobre os estudos mentais do trabalho em si, o trabalho ele tem sido reconhecido como importante fator de adoecimento e desencadeamento de crescentes aumentos de distúrbios psíquicos. Os determinantes do trabalho em si que desencadeiam ou agravam distúrbios psíquicos que irão geralmente se articular a modos individuais de responder, interagir e adoecer. Ou seja, as cargas do trabalho vão incidir sobre o sujeito particular portador de uma história singular preexistente ou seu encontro com o trabalho. O processo de sofrimento em si, né, o nosso texto diz o seguinte: o processo de sofrimento em si não é muitas vezes imediatamente visível. Seu desenvolvimento acontece de forma silenciosa e invisível, embora também possa eclodir de forma aguda por desencadeantes diretamente ocasionados também pelo trabalho, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, a parte 2 do conteúdo que trata sobre as informações básicas para a atuação da ação da saúde do trabalhador. Muito obrigada.